Olá, bem-vindos ao programa Bem Astral. É nosso terceiro programa e ele é feito ao vivo no sentido de não ter cortes, edições. Há um planejamento do tema, mas o improviso aqui acontece, né? Como na vida, como no teatro, como no campo de futebol. Acho que tem essa riqueza do do ao vivo, né, do sem cortes, do sem edição. E o tema de hoje, ele tem um pouco a ver com o que a gente começou a falar aqui, que tem a ver com o arcano o louco do tarô, a lâmina 22 ou 0. A maioria dos tarôs, às vezes aparece sem nenhum número, às vezes o próprio 0 ou até o 22, né, como no caso do tarô egípcio. E ele, na verdade, se relaciona com esses dois números, né? São 22 arcanos maiores mesmo, e ele está no início e no fim, representando toda essa faceta, todas as facetas, na verdade, das cartas 1 a 21, o louco de alguma maneira se relaciona e está presente. E por que a gente vai falar dessa carta, né, que ela é tão rica em significados, como o próprio 0, que embute aí sempre englobando mistérios maiores, por ter uma relação com a divindade, com Deus, com a perfeição, né, um círculo, né, não tem cantos, e o próprio número 22 também, que é um número, na numerologia pitagórica, considerado um número mestre, né, lido também como 4, mas indo além desse 4, né, esse 22 sendo capaz de ter uma sabedoria nata, mas isso é numerologia, ligado ao 22, mas enquanto louco também há toda essa sabedoria, mas sobre a visão do tarô, que não podemos fazer uma relação tão direta, podemos às vezes ver que esse número 22, ele tem essa especialidade, mas vamos focar no louco a princípio, né? Essa figura, esse bobo da corte, que inicia toda a sabedoria do tarô. E por que falar dele? Porque há essa relação da lua do dia 10 de fevereiro de 2017 com a carta do louco, com esse tema do louco, né? The Fool no inglês. E The Fool também no sentido de cheio, full, né? E então, um momento bastante especial, bastante memorável no sentido de poder haver coisas mais imprevisíveis, né? A vida sempre tem o seu aspecto imprevisível, apesar da gente estar sempre se relacionando com as previsibilidades, com os prognósticos, tentativas de mapeamento para frente, análise para trás, né? A partir do presente, mas essa carta ela vai sinalizar com possíveis imprevistos, né? Tem quem relacione essa lâmina ao planeta Urano, que é o regente de Aquário, que é o planeta dos atravessamentos, né? Vamos dizer, ele tem a questão das rupturas, dos relâmpagos, né? Ele traz essa movimentação inusitada, né? Então, também por aí a gente pode ver. E o 0, voltando à questão do 0, ele tem a ver com o significado do vazio também, ou do nada, né? Só que esse nada muito esconde, né? É dele que tudo pode nascer. No entanto, ele sempre vai se manter nada, essa é a curiosidade, porque ele é um nada que faz brotar, né? E então esse período é um momento de perceber e de sentir essas inspirações, esses inputs, se alimentar, se nutrir desse momento, né? E não necessariamente decidir, deliberar, definir ou começar de uma forma muito delimitada algo. É sim o momento de receber essas inspirações que vão aparecer no caminho, essa movimentação toda, mas não finque os pés em um caminho só, apesar de que é importante ter esses pés fincados no sentido de ter alguma referência de limites, né? Porque é possível que esse astral mais abrangente,
movimentado, ele nos possa dar um pouco de tontura, né? Essa movimentação excessiva, né, pressuposta aí por essa carta, essa novidade, é um momento de novidade, de coisas novas, né, da gente saber se relacionar a princípio, primeiramente, com as novidades, sem processá-las rapidamente, mas usar um crivo pessoal, um limite, né, alguma referência própria e se abrir para esse novo, né, é um momento, sem dúvida, de abertura, tá? E promete ser inspirador, né? É um momento por excelência aí que traz mais inspiração, né? Como grande característica, tá? E tem, como o Jung trabalhou muito o tema da sincronicidade, né? Lembrando que sim diz sim, né? No mesmo momento, sim, Cronos do deus grego, né, relacionado ao tempo, e do deus romano ligado a Saturno também, que tem essa relação com o tempo. Então, vamos dizer, tem, muito sinteticamente falando, sincronicidades seriam coincidências altamente significativas, né, que aconteceriam sem necessariamente uma causa de uma levando a outra, mas algo simultâneo que se apresenta. E nesse sentido, pegando o 22, é muito curioso que essa lua do louco, que vem desse calendário tarológico desde 2001, acompanhando, né? No primeiro programa a gente colocou que houve um grupo aí que fez essa relação de correspondência entre os arcanos maiores e as luas cheias, ou as luas, ou esse mês lunar, né, que não é só representado pela lua cheia, mas que dá entrada, essa visão, essa relação com os arcanos, mas claro que eles vão se desdobrar aí ao longo do mês, porque a lua sempre é lua, apesar dela ter as suas fases, os seus movimentos, as suas características, a lua é a lua, né, no mês inteiro é a mesma lua, mas ela vai ter momentos mais propícios para algumas coisas e não para outras, e claro, vice-versa. Então, voltando ao 22, a sincronicidade é que essa lua cheia, ela acontece no 22 de Aquário, né, e o fenômeno da lua cheia é sempre o Sol em oposição à Lua, então a Lua estará em 22 de Leão. Então, Sol em Aquário, 22, e Lua em Leão, 22. E é interessante também que a gente vai ter Quiron no 22 de Peixes, né? Olha só, 3 números, 22, e claro que na natureza as coisas sempre se relacionam em termos de transição, de movimentação. Então, assim, em termos, o que chama a atenção desses 22, já de cara, essa própria lua cheia com Quiron, né? Mas se a gente pega também, a gente está com Urano a 21 de Áries, né? Que é quase o 22, é um 21 já se aproximando do 22, mas ainda 21. A gente já lê isso em astrologia, como eles estão nos mesmos graus praticamente, né? E tem Júpiter a 23 de Libra, Saturno a 25, então também considerado aí planetas próximos ou em aspectos, vamos dizer que em aspectos, né, porque tem uma órbita aí muito próxima, em termos de graus, e até Plutão, né, com 18 de Capricórnio, e a roda da fortuna, que não é propriamente um planeta, mas é um ponto da astrologia arábica, que está a 17 de Áries. E também tem um planetoide chamado Eris, da deusa Eris, denominada deusa da discórdia, que está entre o 21 e o 22 de Áries, né? Aí bem em conjunção com Urano. Época aí de muita mudança, então assim, muito curioso. Claro que são planetas extremamente lentos, pensando em Eris, né, que está para além de Plutão, que é o mais lento aí do nosso sistema, né, ou seja, querendo dizer que isso não é próprio dessa Lua, mas o curioso é que a Lua, ela vai acordar, ou vai dar uma luz aí nesses planetas, é como se chegasse numa reunião
né? E eles estão lá sentados e chega o Sol e a Lua. Talvez as pessoas mais esperadas ou importantes para que isso seja discutido em mesa ou num evento, né? Numa comemoração, numa festa. Mas são graus também mais maduros, né? Mais próximos, talvez, do 25, do 30 ou do 29. Ou seja, já tem uma maturidade em cena, né? Vamos dizer, pressuposto aí que essa lua seja um louco 22 e não um louco zero, ou seja, não partimos do zero. Claro que podemos ler o zero, né? Porque todo louco traz a promessa da renovação. Mas eu diria que tem sim, a gente tem que usar o que a gente já sabe, as nossas experiências, o que eu a duras penas consegui perceber, né? Quais são os meus limites? Eu tenho que ter essas referências, né? Como uma lua que vai ser importante aí para trazer novidades, mas é uma lua forte, sem dúvida nenhuma, uma lua que vai sacudir, né? Mais do que a gente se sacode no carnaval, né, fazendo uma brincadeira, mas é como se esse carnaval, ele também pudesse ser mais carnaval, né, mais memorável. A gente pode pressupor que tenham, que com o tempo a gente possa olhar para trás e perceber que esse carnaval, ele teve algo talvez mais especial, mais carnavalesco, enfim, coisas diferentes, né, nesse sentido de talvez a possibilidade de coisas diferentes. Então, mas no sentido dessa movimentação, desse sacudir, né? Não o termo sacudimento, que seria outra coisa, mas dizendo que é também muito bom para a questão do desapego, da leveza, do desprendimento, do que já foi, do que já era, entendeu? Então, do que, sabe, cair a ficha de coisas que já saíram e se libertar ou se conectar com essa leveza, né? É um momento, sim, de perceber que já ficaram para trás algumas coisas e outras precisam ainda ficar. Então, é muito legal perceber essa leveza do louco, né? Porque a carta do louco, ela é uma figura de um bobo da corte que está apenas com uma trouxinha, né? E à beira de um precipício, mostrando essa, vamos dizer, talvez entrega ou liberdade, desprendimento. É uma carta sem dúvida misteriosa nesse sentido, não tem um significado que se esgota, mas ele traz todos esses braços abertos do próprio louco, né, para algo que ele se atira, né, para se relaciona assim com esse abismo. E a vida, se a gente parar para pensar, tem essas relações aí com a cada instante com abismos, né? Quem trabalha muito isso é o Nietzsche, no Assim Falou Zaratustra. Estou tentando ainda entender muita coisa, ainda bem que meu orientador entende muito desse pensador, mas ele fala muito dessa capacidade do homem, né, se relacionar com esse próprio abismo de si mesmo, que está nele, né. E então a carta, ela vai trazer vários símbolos que são abertos e fechados, né? Se a gente pensa também, voltando ao zero, o zero ele é fechado porque ele é delimitado, ele tem a sabedoria do divino, mas ele é aberto se você olha ele para as infinitas possibilidades dele, do zero para fora, né? Para fora dessa roda e para dentro, é uma relação sim de fechamento e abertura, como a própria vida é. A gente sempre vai chegar nessa relação, né? E para dizer que esse momento é, sem dúvida, um momento especial, todo instante da vida é especial, mas considerando essa referência astral, né, tem sim algo de marco, de ponto aí, interessante para ser percebido. Então usem esse calendário, essa referência para perceber, para se situar, né, no sentido de situação, né, então é muito legal, fiquem com isso, porque acredito que a gente ganha quando a gente aumenta um pouquinho de consciência, e não há perda, né, se a gente não prestar, assim, vocês não vão perder nada com isso, né, então acredito que muitas
inspirações estão a caminho, movimentações, tá? Aproveitar essa energia para brincar, para comemorar, tá? Mas fique com as referências dos seus limites, ok? Então era um pouco isso que eu tinha para falar para vocês. Eu desejo bem astral nessa semana. A gente tá aqui de novo a semana que vem. Um abraço, até mais.